Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Mi, fala se está me vendo, me ouvindo bem. Então, alguém pode responder para mim? Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, maravilha. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu sou administradora aqui dos canais Up Capital Humano. E hoje nós temos uma convidada, a Cris. Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é diversidade e inclusão. Vim até com o meu boletom hoje. E a Cris, né, ela é referência neste assunto, tá? Então vou falar um pouquinho do currículo da Cris, depois ela vai se apresentar para vocês. A Cris, ela fundou a empresa CKZ há 12 anos para dar voz à diversidade e inclusão. É consultora, palestrante, especialista em diversidade, liderança transformadora, cultura inclusiva, equidade de gênero. Ela é professora de diversidade e inclusão na Fundação Dom Cabral e colunista da Você S.A. Então é uma honra, vou chamar a Cris aqui. Oi, Boa noite, Cris. Tudo tudo bom? Tudo bem? bem, Tudo bem, e você? tudo ótimo. Tá me ouvindo Então tá bem? bom. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, imagina o convite. Estou muito feliz. Cris, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Depois eu tenho uma série de perguntas aqui para você. E aí, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, se quiser mandar perguntinha, pode postar aí, tá? Então, Cris, se apresenta para a gente, por favor. Boa Tá noite, Ana. joia. Eu sou a Cristina Kerr, mais conhecida como Cris Kerr, e eu fundei a CKZ Diversidade lá atrás, em 2008, quando eu percebi que eu estava tendo várias dificuldades nas empresas em que eu estava trabalhando para crescer profissionalmente. E aí eu resolvi fazer um MBA na GV e lancei um fórum. Meu TCC foi um fórum chamado Fórum Mulheres em Destaque, para dar mais voz para as mulheres, Uhum, para fazer com que as empresas entendessem a importância de ter mais mulheres em cargos de alta liderança. uhum, E com o tempo eu fui lançando outros fóruns, então a gente tem um outro chamado Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão e um outro sobre diversidade nos conselhos. E com o tempo as empresas começaram a participar e falaram, olha, mas como é que eu faço isso acontecer dentro da minha empresa? E aí a gente sim. criou a consultoria para ajudar essas empresas a realmente ter mais diversidade, mas principalmente criar uma cultura inclusiva, né? Que é o que a gente fala. Uhum, A gente fala que deveria ser inclusão com diversidade, porque eu preciso do sim. ambiente para ter a diversidade, né? Uhum. E assim nasceu a CKZ Diversidade, já estamos fazendo aí 12 anos de estrada, atendendo diversos clientes, e a gente faz um trabalho todo customizado, né, para o que a empresa necessita, né? Uhum, Então, esse ano a gente resolveu juntar os nossos três fóruns num super fórum de diversidade e inclusão, uhum, mas com a Covid a gente vai adiar o nosso fórum para o ano que vem, porque é um fórum que ele recebe entre 500 e 600 pessoas e a gente uhum. achou que ia ser muito arriscado fazer esse ano, então deixamos para fazer no ano que vem. Legal. Cris, e por que você decidiu trabalhar esse tema, diversidade? Da onde surgiu? O que você viu nas empresas que te fez ter esse insight? Porque, assim, é uma coisa muito nova para o mercado, né? E você já trabalha isso há 12 anos, né? Há 12 anos você já enxergou isso, essa necessidade. Como que você teve esse insight? Na verdade, eu trabalhei várias multinacionais e em uma delas que eu trabalhei, eu tinha um Uhum, diretor que era um homem, ele pediu demissão e quando ele saiu, simplesmente contrataram outro homem para o lugar dele, nem chegaram a me consultar, perguntar se eu uhum, gostaria, né? Nada.
E aí veio um diretor novo, esse diretor ficou 3 meses na empresa, chamou o CEO e a CFO, porque era um homem e uma mulher, para a gente ver quanto viés inconsciente a gente tem aí, Sim. chamou os dois e falou, olha, ele falou, a Cristina está totalmente preparada, ela tem todas as competências, mas mesmo assim eles me falaram, então a gente vai te dar uma oportunidade de você provar que você realmente tem competência para esse cargo. E aí eles falaram, você vai ficar 1 ano para comprovar, ganhando como gerente, com o cargo de gerente, a gente vai te dar uma oportunidade. Eu falei, isso não tá certo. Será que isso aconteceu por eu ser mulher? E aí eu falei, eu tenho que sair e fazer algo para mudar. Foi quando eu fiz o MBA e lancei o Fórum Mulheres em Destaque. Que foi assim, no começo foi muito difícil, porque não existiam muitas pesquisas comprovando os benefícios da diversidade. Mas eu falei, não, eu vou lançar, a GV me deu apoio desde o início, então eu falei, eu vou lançar esse fórum, e foi super inovador. Mesmo as minhas amigas que eram diretoras de empresas, elas falavam, eu não quero participar de um evento feminista, eu não quero participar de algo que pode me colocar numa situação um pouco complicada dentro da minha empresa. Então foi muito inovador, foi o primeiro realmente fórum sobre diversidade, né? Especificamente foi de gênero, mas com a sua interseccionalidade, né? Mas foi o primeiro movimento aqui no Brasil de um fórum como esse. Bom, para você que chegou agora, a gente está falando com a Cris, o nosso tema hoje é diversidade e inclusão, tá? Cris, eu tenho uma dúvida, tá? Que público, o que é a diversidade? Quem são as pessoas que compõem? É todo mundo, né? Mas o que é a diversidade? A gente fala de o público LGBT, a gente fala de PCD, a gente fala de mulheres. É difícil explicar, né? Mas você pode explicar para a gente um pouquinho o que é a diversidade? Posso. O que é diversidade? Então, assim, a gente parte do princípio que todas as pessoas são diversas. Então, a gente não está só falando das características, como, por exemplo, gênero, como raça, Sim. como se a pessoa tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero que faz parte da diversidade sexual, ou se é uma pessoa com deficiência. Todo mundo é diverso. E aí a gente amplia um pouco esse escopo da diversidade, também olhando que somos diversos culturalmente, somos diversos em experiências, em talentos, todos nós somos pessoas diversas. Mas por que nas empresas a gente trabalha especificamente com os grupos minoritários, na verdade, dentro das corporações? Grupos majoritários na representatividade do Brasil, né? Então, hoje, quando a gente olha, a gente tem 56% da nossa população é formada por negros, que incluem pretos e pardos. A gente tem 52% de mulheres, a gente tem 24% de pessoas com deficiência. O número de LGBT, a gente não tem uma pesquisa no Brasil, mas fala-se por volta também de 20%. Então, a gente tem toda uma representatividade na nossa população que isso não acontece dentro das corporações, porque quando a gente vai olhar nas corporações, a maior parte das pessoas são homens, brancos, cisgênero e heterossexuais. Então, quando a gente olha o perfil, principalmente na alta liderança das empresas, é formado por esses homens. Então, muitas vezes, a percepção é de que os homens brancos, hétero e cis não fazem parte da diversidade. E é lógico que eles fazem parte também. Então, esse conceito de diversidade, sim, somos todos diversos. Só que dentro das corporações a gente precisa trabalhar ainda os grupos que não têm representatividade, que são chamados de grupos minoritários. Por isso que muitas vezes nas empresas tem o pilar gênero, muitas vezes as empresas têm o pilar, não é nem gênero, né? É mulheres, que daí já cria um pouco de confusão. Por que só as mulheres e as pessoas não trazem os homens para a conversa? Então, eu sempre recomendo pilar gênero, não mulheres, porque a gente tem que trazer os homens para essa conversa também. E aí tem os outros pilares, raça e etnia, LGBTI+, pessoas com deficiência, às vezes tem grupo geração, cultura. Então é por isso, a diversidade somos todos. Às vezes até as pessoas pensam assim, mas você é loira de olho. Tá tudo bem? Acho que deu uma falhada. Você deu uma piscada, mas voltou. Tá. Aí as pessoas falam assim, mas você é loira de olho azul, você faz parte da diversidade? Lógico que eu faço parte da diversidade, assim como os homens brancos, assim como as pessoas brancas também fazem. Mas ainda é um grupo minoritário. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo,
pessoas negras em cargos de liderança no Brasil, a gente tem menos de 0,4%. Então, assim, a representatividade dentro das Nossa. organizações ainda é muito, muito pequena. Curiosidade, você tem algum livro? Não, eu estou escrevendo um livro agora. Eu Você já está tenho um, escrevendo? mas que eu lancei com Uhum. vários autores. Eu estou lançando um livro que eu devo lançar provavelmente no começo do ano que vem, sobre o impacto do viés inconsciente na diversidade e na inclusão. Legal. Cris, nós que somos do RH, né? Muitas vezes nós precisamos levar a ideia para o nível da diretoria. Qual seriam os passos para implantar? Eu não sei se a gente chama de política, eu não sei se a gente chama de cultura de diversidade, qual é a forma correta de falar e qual é o primeiro passo? Como que a gente implanta uma cultura de diversidade e inclusão em uma empresa? Então, primeiro precisa que a liderança esteja engajada com o tema. Então, se a alta liderança não está engajada, então o ou a CEO não estão engajados e os diretores, ou C-level, não estão engajados, vai ter uma grande dificuldade desse projeto de diversidade e inclusão, esse programa de diversidade e inclusão, ele ir para frente. Né? Então, é preciso ter a alta liderança. Então, o primeiro ponto que a gente indica, e aí isso é algo que a nossa consultoria faz, eu não faço nenhum trabalho nas empresas enquanto eu não tenho o diagnóstico de entrevistas qualitativas com a alta liderança. Então, eu quero entender como que é a cultura dessa empresa, qual é o posicionamento da liderança, para que a gente possa desenhar algo para aquela empresa. Porque não adianta eu chegar lá, só o RH querer fazer, muito provavelmente o que vai acontecer? Vai continuar com um comportamento que não é, muitas vezes, inclusive. Então, piada, comportamento com assédio moral, às vezes até assédio sexual, piadas e brincadeiras, que se a gente não fizer uma transformação na alta liderança, não consigo fazer nos outros colaboradores e colaboradoras. Então, eu preciso ter uma mudança de mindset na liderança para que depois esse comportamento seja entendido pelas outras pessoas e a gente comece realmente a ter uma cultura inclusiva. Então, o primeiro passo é engajar a liderança. E depois? E agora, né? O que eu faço? Eu descrevo como é o comportamento, como eu comunico, como que nós temos que lidar com a diversidade, eu descrevo, eu treino, como eu faço? Então, normalmente a gente gosta de trabalhar de forma colaborativa. Então, Tá. tem várias formas de se fazer isso, mas algumas das formas são: primeiro, ter, então, um comitê de diversidade e inclusão. É a forma que eu gosto de trabalhar. Então, a gente forma um comitê de diversidade e inclusão, Legal. onde a gente tem a alta liderança como sponsors do projeto, mas não é o sponsor de eu não participo, é o sponsor, sim. Vai participar das reuniões. E, normalmente, esses sponsors, eles compõem indicando pessoas para ter um comitê de diversidade e inclusão. Aí a gente começa ali a fazer um planejamento estratégico, um plano de ações, né, com a participação dessa alta liderança, e depois que a gente tiver, então, essa alta liderança treinada, falar sobre viés inconsciente, falar sobre um ponto importantíssimo, que até você pediu para eu falar sobre diversidade, mas eu não falei sobre inclusão. O que é inclusão? É esse ambiente que eu preciso ter, em que as pessoas se sintam, primeiro, pertencentes, depois valorizadas, que elas se sintam respeitadas. Então, a gente precisa trazer essa cultura e muitas vezes a gente tem pessoas na liderança que ainda vêm de um modelo que a gente chama de comando e controle, né? Então, eu mando, você obedece, eu preciso que você esteja aqui na minha frente para eu efetivamente ver que você está trabalhando. Então, isso está mudando muito rapidamente. Agora com o corona vai mudar mais ainda, porque quase todas as empresas que eu ia, as pessoas falavam, não, home office não. Eu preciso ver a pessoa aqui para ver se ela está trabalhando mesmo. E de repente todo mundo teve que se adaptar a fazer o home office, né? Então a gente está tendo uma mudança dessa cultura de comando e controle para uma cultura de inclusão, em que a gente tem que entender o que é essa inclusão e como ela vai beneficiar todos e todas os colaboradores e colaboradoras. Cris, que conselho que você daria para nós profissionais de RH poder engajar os CEOs das empresas
e convencê-los que isso tem importância para uma empresa? O primeiro passo é apresentar pesquisas. Então, hoje a gente tem muitas pesquisas de instituições super conceituadas, McKinsey, Accenture, Deloitte. A gente tem várias pesquisas super importantes. E também o que eu sempre recomendo é fazer benchmark. Então, mapear, por exemplo, empresas que estejam fazendo e que possa ser um modelo para esse presidente ou para essa presidente. Então, mostrar para esse presidente, olha, aquela empresa está fazendo, vamos conhecer o que eles estão fazendo, vamos ver como eles entenderam a importância desse tema. Então, a gente normalmente indica esses benchmarks, café da manhã com outro presidente, mas tem que ser alguém que se for um presidente homem, o melhor é que seja um outro presidente homem, né? Alguém igual a ele, para ele ter essa referência, esse viés de afinidade aqui. A Elaine está mandando uma pergunta. Cris, as pessoas que não fazem parte do grupo minoritário tiveram oportunidade por meritocracia ou porque tiveram mais oportunidades? Então, na verdade, eu não gosto desse conceito meritocracia e eu não acredito nesse conceito meritocracia, né? Por quê? Quando a gente vai estudar isso, eu não estou falando, tudo que eu falo aqui não é a Cris, né? Tudo baseado em pesquisa, em papers científicos, né? Quando a gente vai ver o termo meritocracia, por exemplo, a gente já não saiu da mesma linha, da mesma faixa. Então, por exemplo, se a gente for comparar, as pessoas brancas tiveram muito mais oportunidades do que pessoas negras em relação à educação, né? Então, quando a gente já teve a abolição da escravidão, simplesmente não teve um plano de ação, não tiveram ações afirmativas para que as pessoas negras fossem para conseguir uma educação como as pessoas brancas têm. Então, já daí a gente já não tem meritocracia, né? Dentro das empresas, ver a meritocracia, na verdade, com todos os vieses que eu tenho, eu acabo dando um favorecimento para as pessoas que são parecidas comigo. Então, se eu tenho na liderança homens brancos, eu vou acabar, muitas vezes, favorecendo pessoas que são iguais a mim. Então, tem que ter muito treinamento de viés, tem que ter muita consciência para não favorecer alguém com quem eu tenha muita afinidade. Então, muitas vezes, as pessoas crescem nas empresas por eu ter afinidade com a pessoa que está na liderança. Não que eu seja a melhor pessoa para estar ali, mas eu tenho mais afinidade, por exemplo, com quem está na liderança. Então, meritocracia é um termo que, quando a gente fala sobre inclusão e culturas inclusivas, meritocracia é um termo que não cabe numa empresa que está trabalhando com uma cultura inclusiva. A gente vai ter que ter outros modelos de avaliação, né? A gente sempre recomenda, por exemplo, a avaliação 360, mas com perguntas sobre inclusão. Então, o quanto essa liderança, ela ouve, ela escuta, ela engaja, ela valoriza. Então, com perguntas assim, e que isso faça parte da avaliação mesmo de quem está na liderança. Bacana. Cris, você sabe, vou até te contar uma história minha, né? Eu já fui privilegiada por eu ser oriental. Eu já participei de um processo seletivo, acabei entrando, obviamente, de uma empresa de cultura oriental e eu tenho certeza que eu fui privilegiada por ter essa descendência. Então, assim, a gente realmente né, passa... Pode ser, por exemplo, a descendência, porque realmente a gente tem esse estereótipo de que os orientais são mais inteligentes. A gente tem uma série de estereótipos, mas também pode ser, eu fui dar um treinamento uma vez em uma empresa, e daí o presidente contou o seguinte, né? Quando a gente estava falando dos vieses, eu peço para as pessoas irem dando exemplo. Ele falou, Cris, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista e eu estudei na USP. Cheguei lá, o presidente da empresa, ele também estudou na USP. Eu cheguei, sentei com ele, a gente começou a conversar. Quando eles, logo já vimos que tinha essa afinidade de eu ter estudado na USP também, a nossa reunião de 1 hora foi o tempo inteiro falando sobre os professores que a gente teve, sobre as aulas, sobre tudo relacionado à USP. Eu fui embora. No dia seguinte, conversei com meu amigo que me indicou, falei, eu acho que eu não passei, porque a gente ficou batendo papo e tudo mais. Não, tô te ligando para falar que ele quer que você venha trabalhar aqui. Ou seja, não teve uma entrevista, mas por ter uma série de afinidades, e ele falou, nossa, agora pensando quantas afinidades eu tive, e isso acontece. Então, quando um entrevistador, por isso que é muito importante, por exemplo, também o RH passar por todo o processo dos treinamentos de viés. Por quê? Porque quando eu estou entrevistando,
se eu gosto da pessoa, se eu consigo perceber uma série de viés, eu já sorrio mais para essa pessoa, eu dou Sim. mais uma abertura para ela. Agora, se eu já não gostei, aí eu já vou. Eu passo a não prestar tanta atenção nas respostas, por exemplo, que essa pessoa está dando. Sim. Ô, Cris, o preconceito, né? Esses conceitos que a gente formula das pessoas, ou essa identificação que a gente faz com as outras pessoas, ela vem muito do histórico de vida da pessoa, né? Uhum. Eu me identifico porque estou na USP, porque está ligado à minha formação, ao meu histórico de vida também. Não sei se faz sentido, mas dentro de uma empresa, como quebrar isso? Como fazer com que as pessoas se enxerguem de forma igual? Então, na verdade, o que a gente recomenda? Que tenha, por exemplo, um conselho que faça avaliação das pessoas que estão entrando. Por quê? Porque eu posso ter um viés com aquela pessoa, mas a outra pessoa vai falar, não, mas eu não percebi isso. E aí, quando você tem um comitê que vai fazer essa avaliação, você vai tirando esses vieses, né? E aí, um ponto importante que você falou é que são duas coisas diferentes. Uma são os estereótipos que a gente vai criando ao longo da nossa vida, que podem ser tanto positivo quanto negativo. Então, por exemplo, a gente tem homens brancos como pessoas inteligentes, porque a gente vê os homens em cargos de poder e tudo mais. Quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa com deficiência, né? Eu fiz uma live na semana passada sobre pessoas com deficiência. A gente já tem aquele negócio, ai, coitado, ai, tadinho. Então a gente traz o estereótipo de que, nossa, eu não vou contratar porque primeiro eu não sei lidar, né? Aí eu não vou contratar porque essa pessoa vai ter dificuldade. Então você vai criando uma série de estereótipos, né? Para cada grupo. Então você olha aquela pessoa, o que seu cérebro faz? Ele olha e ele já encaixa dentro do estereótipo. E agora, o preconceito, a gente não tem preconceito positivo, tá? O preconceito, ele é sempre negativo. Ele é sempre algo negativo. O estereótipo, não. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. É um assunto bem polêmico, né? Cris, quais são os pontos que as empresas precisam ter de atenção? Você falou aí pilares, né? Eu não sei se você nomeia como pilar, mas, por exemplo, a gente tem o gênero, a gente tem uma coisa muito importante que é a questão da religião, né? A gente tem cor, a gente tem cultura, enfim. O que a empresa precisa prestar atenção? Quais são os cuidados que a empresa precisa ter? Eu vi, por exemplo, eu até postei aqui, não me lembro se foi uma empresa, não lembro se foi a TAM, mas eles têm como se fosse uma capelinha e Pra Gol. E acho que isso, a Gol. Uma coisa super bacana. Aqui nós não temos preconceito quanto à religião, é um espaço onde você vem independente da sua religião, né? E eu pensei, poxa, eu nunca tinha pensado que eu tenho que pensar nas diferenças das religiões, né? Eu vi uma outra empresa que tinha um banheiro adaptado, né? Então eles colocavam uma figura de uma mulher, uma figura de uma sereia, uma figura de um homem, uma figura de um cadeirante, querendo dizer, né? Aqui pode usar qualquer tipo de pessoa, né? Então, assim, são muitos pontos de atenção, né? Quais são? É religião, é gênero, é cor? Quais são? Por exemplo, esse exemplo que você deu é ótimo. O que a Gol fez? Ela tinha uma capela, mas muito mais voltada para pessoas católicas. Daí ela fez um mapeamento, que é o que a empresa precisa fazer. Precisa fazer um mapeamento para entender quem é o público que está aqui. Legal. Né? Então tem que fazer um censo de diversidade para entender. Aí a Gol fez isso. Aí ela percebeu o seguinte, nossa, mas eu tenho pessoas espíritas, eu tenho pessoas presbiterianas, protestantes, eu tenho umbandistas, eu tenho várias outras pessoas de religiões diferentes. Ou seja, mas ela fez um mapeamento para entender. E aí, com isso, ela falou, não faz sentido eu ter uma capela. Lá atrás podia fazer sentido, hoje não faz. Então, ela transformou num lugar ecumênico. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode acessar agora esse espaço, que não é mais uma capela, para usar para ter um contato com a sua própria religião, né? Então, é super importante fazer um mapeamento para você entender quem é o seu público, né? E um ponto muito importante também nisso que você está falando é assim, tomar cuidado, porque muitas vezes tem aquele negócio do fit cultural. A gente tem um fit cultural aqui na empresa, então a gente vai trazer, aí você acaba trazendo todo mundo igual a esse fit cultural que você desenhou. Então, também tem que tomar cuidado.
o que que é o fit cultural? Exato. Né? Se for um fit de, olha, tem que ser pessoas abertas para inovação, que ouvem, que no seu... Legal, agora, se for como a gente vai em muitas empresas, aí todo mundo com o mesmo perfil, e aí eu tô falando mesmo esteticamente, muito parecido, às vezes a gente vai numa empresa que tá todo mundo igual. Né? Todo mundo então, igual. qual é o fit cultural? Né? Tomar cuidado com esse fit cultural. Sim. Sim. Eu já passei por uma situação bem complicada eu era gerente de RH e eu tinha uma colaboradora que ela tinha uma opção sexual. Ela era mulher e era casada com uma outra mulher. E uma colega começou a criar fofocas e intrigas dentro do trabalho. Eu fiquei numa situação bem complicada porque essa pessoa não queria se expor, né? Mas isso chegou ao meu ouvido e eu não queria eu queria fazer algo para que isso parasse abordando de uma forma delicada. É muito complicado a gente lidar com esse tipo de situação, né? Como que as empresas devem agir quando você vê um colaborador com um comportamento preconceituoso? Primeira coisa, deixa eu só fazer um adendo aqui, que não é opção sexual. Pode me corrigir nas falas, tá? É orientação sexual. Isso, pode me corrigir. E por que isso é muito, muito, muito importante? Até se eu me perder agora, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, você me chama de novo para a gente falar dessa questão. Tá. É muito importante a gente usar a palavra orientação sexual. Por quê? Tá. Porque a opção era o conceito que a gente usava lá atrás, e a opção, ela dá aquele duplo sentido de, então eu posso estar. Então, uma hora eu posso ser, que pode mesmo, tá? Mas, o que precisa ficar claro e que está muito ligado a como era o pensamento antigamente, de a pessoa escolheu isso, ela está fazendo algo que é contra a moral e os bons costumes. Então, assim, não é uma opção, é uma orientação, é aquilo que orienta a pessoa. Eu gosto muito de fazer uma pergunta para quem é hétero durante os treinamentos, e a minha pergunta é, quando foi que você decidiu ser hétero? Você lembra o dia que você decidiu ser hétero? E aí a pessoa fala, não lembro. Então, é a mesma coisa. A pessoa, ela não falou, hoje eu vou ser homossexual, né? Não, até porque o Brasil é o país que mais mata LGBT, é o que mais mata, né? Mas é um dos países que mais mata. Então, assim, mesmo comparado com países em que é lei você poder levar a pessoa à morte por ser LGBT. Então, esses pontos precisam ficar claros para a gente não confundir como era antigamente, de achar que era uma opção, né? E não, é orientação sexual. Sim. E aí você, voltando para o seu caso, tem que agir. Então tem que chegar, tem que chamar as pessoas e tem que conversar. Tem que pontuar. Então todos os comportamentos inadequados, eles precisam ser chamados e precisam ser conversados. Eu tenho uma amiga que ela teve, por exemplo, um problema na empresa dela, que ela ia ter um time de trabalho, e uma pessoa, ela era religiosa, eu não lembro qual era a religião da pessoa, mas da religião dela, eles não aceitam trans, e não aceitam pessoas LGBT. E aí ela ia trabalhar com uma pessoa assumidamente gay, um menino assumidamente gay, e com uma trans. E eles tiveram um baita de um conflito. Ela sentou e falou, olha, aqui na nossa empresa, nós trabalhamos com diversidade e com inclusão. Isso é importante para a nossa empresa. Então, assim, vamos trabalhar em conjunto. As suas crenças é da porta da empresa para fora. Aqui dentro a gente tem que ter um ambiente de acolhimento onde a gente vai valorizar todas as pessoas. Então, assim, tem que ter um comportamento... E uma coisa que eu tenho sentido muita falta, assim, Thalita, que cada vez mais que a gente tem entrado nas empresas e feito os trabalhos, a gente percebe que tem muito problema no... Sim. Precisa ser falado. Como que é para você trabalhar com uma pessoa diversa, de uma outra religião, trabalhar com uma pessoa LGBT? Como é para você? Se você já perceber que ali a pessoa fala, olha, para mim, não pode contratar essa pessoa. Se efetivamente a sua empresa ela é diversa e inclusiva, né? Aí no onboard, isso tem que ficar claro. Então aí sim entra naquilo que você me perguntou. Tem que ter uma política. Tem que ter uma política clara do que é importante para aquela empresa relacionada à diversidade e inclusão.
Então, como que a gente trata as pessoas? O que que a gente, como é que tem que ser o seu comportamento em relação às pessoas? Então, isso tem que estar muito claro e muitas vezes isso não é feito. E aí pode ser feito de várias formas, né? Eu não indico muito, por exemplo, uma cartilha, mas, por exemplo, um vídeo, que a pessoa tenha que assistir aquele vídeo e no final desse vídeo, por exemplo, tem um quiz para ver o que que a pessoa assimilou de informação importante. Né? Eu super recomendo essa forma. Então, assim, tem que ter, de alguma forma, uma política, tem que ter claro quais são as atitudes e os comportamentos esperados de todas as pessoas na empresa. Uma pessoa colocou aqui a respeito de ter sido eliminada de um processo seletivo por ser negra. Infelizmente, isso é muito verdade. Isso acontece. Não sei se você tem algum dado, algum estudo, algum número que relacione e o que a gente pode fazer para melhorar? É complicado a gente falar, porque cada empresa tem um selecionador, cada selecionador tem um ponto de vista, e às vezes acaba ficando muito a tomada de decisão naquela pessoa, né? Mas como nós podemos mudar um pouco esse cenário? Então, além da gente ter o comitê, o conselho, o que a gente tem visto que é uma tendência, eu vejo que muitas pessoas são contra, mas é uma... Mas, de novo, se eu não trabalhar a inclusão, não adianta fazer isso que eu estou falando, tá? Sim. Mas a gente vê muitas empresas trabalhando com seleção às escuras. Bacana, excelente. O que é seleção às escuras? Como que é o nome da pessoa que falou aqui? Que não... Deixa eu ver aqui, o nome dela é Viviane Vinha. Viviane, então. Viviane, isso é muito real que você está falando. Eu tenho uma colaboradora negra no meu time, eu acompanhei a vida inteira dela e ela passou inúmeras discriminações, né? Daí não é viés inconsciente, é viés totalmente consciente, né? Ela tem um currículo extraordinário e muitas vezes ela chegava para fazer uma entrevista, por ela ser negra, realmente ela não tinha espaço. Por que que a gente é muito a favor do currículo às escuras? As pessoas falam às cegas, mas a gente tem utilizado mais as escuras. Porque você tira o viés inconsciente. Então, eu vou dar um exemplo que tem na literatura, tem em pesquisas, né, em livros. E eu até usei, que eu fiz agora o meu mestrado, eu defendi a minha tese, foi sobre o impacto do viés inconsciente, especificamente na carreira das mulheres, mas todas as mulheres, né, com toda a interseccionalidade. E o que acontece lá atrás, a gente está falando há 30 anos, as orquestras sinfônicas dos Estados Unidos, elas eram compostas 100% por homens. O que eles fizeram? Vamos fazer um teste, vamos colocar uma cortina escura e as pessoas vão entrar. Nos primeiros testes que eles fizeram, eles perceberam que os jurados, tanto homens quanto mulheres, quando as pessoas entravam, pelo salto do sapato, pelo barulho do salto do sapato no tablado, já acionava o que a gente chama de viés de gênero. Ou seja, eu já sei que é uma mulher que está entrando, de forma inconsciente, mas eu já tenho aquela... Ah, é uma mulher. Entrou, dava uma nota mais negativa para aquela mulher e uma nota positiva para os homens. O que aconteceu? Eles não mudaram nada. Quando eles detectaram que era o salto do e as orquestras, aí já mudou logo em seguida, mas hoje em dia, 30 anos depois, 50% a 75% das orquestras são formadas por mulheres. Então, olha como é importante você blindar para a pessoa não saber quem está ali atrás, porque eu vou ter viés. Por que o currículo, quando a gente chama o currículo às escuras mesmo, ele deveria ser, como eu tenho uma amiga que é diretora de RH, ela falou, Cris, eu cheguei lá com 3 currículos para o diretor. Eu falei, escolhe qual pessoa você quer. Ali, não, eu quero fazer entrevista. Por que as pessoas querem fazer entrevista? Porque eu quero criar viés de afinidade. Eu quero ver qual afinidade que eu tenho com essa pessoa. Então, o currículo estava lá. E esse líder falou o seguinte, nossa, eu quero essa pessoa aqui. Quero essa aqui. Legal. Quando é a mais capacita, nossa, olha a experiência que essa pessoa tem. Quando a pessoa chegou, era uma mulher negra, ou seja, eu tenho uma dupla discriminação, gênero e raça. Aí o que aconteceu? Ele falou, não, deixa eu fazer entrevista com o outro. Ela falou, não. Ela tem toda a qualificação para trabalhar com você. Mas por que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro está sempre buscando o seguinte, eu estou sob ameaça ou eu estou sob recompensa? Eu estou tranquilo.
tudo que é diferente, eu me sinto ameaçado. Então, se eu nunca trabalhei com uma pessoa negra, eu não sei como é que é, eu não quero ter essa experiência. Se eu nunca trabalhei com uma pessoa com deficiência, eu não quero ter essa experiência. Mas por que que é tão importante a gente ter a experiência? Para desconstruir os estereótipos e preconceitos. Nossa, muito bacana. Eu já li algo sobre seleção às cegas, mas nunca tive uma experiência parecida e realmente é, a minha preocupação quanto ao RH, né? Se não der certo, ou o próprio líder pode criar uma situação para que não dê certo, né? Por isso que a Essa é inclusão uma é grande, fundamental. e essa é uma grande preocupação, porque a pessoa pode ter até competência, tem a atitude, tem a habilidade, mas por esse estereótipo que você já tem da pessoa, você acaba criando situações para que não dê certo, né? E aí eu acredito que é o papel do RH fazer esse tipo de acompanhamento. Com certeza. E até ir verificando com a pessoa como ela está se sentindo, como que ela está se sentindo incluída ou não está se sentindo incluída. Por isso que eu falo, tem que trabalhar a liderança para como que é feita essa inclusão. Porque senão a pessoa vai entrar, ela não consegue ficar se ela não se sentir valorizada. Sim. Entendeu? Exato. Quando a gente fala de inclusão, né, Cris? Explica o que é inclusão para nós. Tá. Inclusão é esse ambiente que as pessoas precisam se sentir primeiramente. Eu preciso me sentir parte. Eu preciso ter pertencimento. Eu preciso saber que o meu líder ou a minha líder quer saber a minha opinião, que quando eu estou numa reunião, eu vou ter voz para eu participar. Então, que eu vou ser valorizada. Então, quando eu entrego um trabalho, que a liderança vai falar, nossa, parabéns, seu trabalho ficou ótimo. Então, é importante que a pessoa tenha voz, onde ela se sinta pertencente, onde ela se sinta valorizada. Porque se ela não se sente assim, o desempenho da pessoa não consegue ser o mesmo desempenho de uma pessoa que se sente incluída. Então, não são fatores enormes, mas, por exemplo, a piada é um comportamento que não pode ter dentro de um ambiente inclusivo. Sim. Uma brincadeirinha, porque as pessoas falam, é só uma brincadeira. Então, mas no treinamento a gente mostra o seguinte, o nosso cérebro, ele é um cérebro social. O que é isso? É um cérebro que precisa estar em sociedade, precisa interagir, precisa conviver com as outras pessoas, mas nós somos seres, além de seres sociais, somos seres emocionais. Então, tudo, uma palavra, um gesto, um olhar, um movimento pode levar a gente a se sentir excluído daquele ambiente. E quando eu me sinto excluído, eu não consigo ter o mesmo desempenho de quando eu estou me sentindo incluído. Por isso que inclusão é fundamental para realmente levar as pessoas a ter engajamento. A gente tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, que eu adoro, que foi feita pelo Hey Group, falando que quando as empresas realmente elas são diversas e inclusivas e as pessoas se sentem assim, as pessoas se sentem 50% mais engajadas, elas fazem 50% a mais do que é esperado delas. Então, assim, o que as empresas precisam entender, e a liderança, é que engajamento faz com que a pessoa se sinta incluída, e isso a gente está falando de produtividade, porque no fim eu sei que a empresa ela quer saber do resultado, ela não quer só saber de responsabilidade social. Então é isso que as pessoas precisam entender, a alta liderança precisa entender, principalmente quando eu estou falando de inclusão, eu estou falando de produtividade, estou falando de resultado financeiro. Uma coisa está completamente ligada à outra. Então, não é só a diversidade. Diversidade por si só, ela não se mantém. Eu preciso de um ambiente inclusivo para que a diversidade queira ficar na empresa. Porque hoje o grande desafio das empresas não é contratar pessoas diversas, é reter as pessoas diversas. É fazer com que elas se sintam bem, valorizadas, pertencentes, respeitadas neste ambiente da empresa. É complexo, né? Cris, o que eu queria que você provavelmente já deve ter visto em várias empresas diversos tipos de ações, como por exemplo essa da Gol que a gente falou. Eu queria que você desse exemplos de melhores práticas de diversidade e inclusão que você já viu assim na sua vida, para que a gente pudesse entender um pouquinho assim, o que as melhores empresas com as melhores práticas estão fazendo. Tá.
A primeira coisa que muitas fazem, então, é o Uhum. benchmark que eu te falei, para saber o que Uhum. ela pode fazer Uhum. a mais, né? Então, Uhum. ter essa Uhum. troca de experiência. O que eu tenho visto muito interessante é assim, por exemplo, a Schneider Electric. Primeiro, a Uhum. Schneider Electric, ela tem ações afirmativas, ela tem meta, porque se a gente não tem meta, a gente não Uhum. sabe onde a gente está, nem para onde a gente vai. Então, primeiro eu preciso ter um senso, entender como é a população, entender como é que eu vou aumentar essa população. E ter, então, essas metas afirmativas para a gente conseguir aumentar. A Schneider, por exemplo, colocou 40% de mulheres em cargos de alta liderança. Ela já está chegando aí perto dos 40% de mulheres em cargos de alta liderança. Era uma meta. Era uma meta que o Era uma CEO meta. assinou globalmente. É uma meta. Então, a gente tem que ter meta. As metas, como no caso da Schneider, eu gosto da Schneider porque é um super case. Mas a meta era assim, eu quero 40% dos De líderes mulheres, mulheres. isso. E Até, até 2000 tá. acho que até 2020, 21, 22 A agora. empresa se vê obrigada a desenvolver. Ter plano de é, sucessão, ter programa uhum. de mentoria, ter programa de coaching para Que liderança bacana. feminina. Então, assim, tem Uhum. todo um Uhum. programa para se chegar lá. Treinamento de viés para todo Uhum. mundo. Então, assim, Uhum. tem uma série de ações para a gente chegar lá. Tem, por Uhum. exemplo, mentoria, não precisa só ser mulher. A gente tem feito, eu faço muito isso em empresas, né? Uhum. Então, homens que estão na diretoria sendo mentores de mulheres. Agora, a primeira empresa Uhum. que eu consegui fazer é um grupo, porque é uma holding, são várias empresas, então tem diretoras em todas, e aí a gente fez um grupo de mulheres diretoras sendo mentoras de mulheres que estão mapeadas como talento. A gente também Uhum. tem, por exemplo, mentoria reversa, que é pessoas mais jovens dando mentoria para pessoas que estão em cargos de diretoria. Uhum. Então, assim, a gente tem uma série de ações. Precisa fazer, por exemplo, Semana da Diversidade nas empresas, para começar a dialogar sobre o assunto. Porque como é que a gente aprende? A gente aprende de duas formas, pela repetição ou pela emoção. Então, quando eu conheço a história do outro, eu me sensibilizo com aquela história. Quando eu me sensibilizo, eu quero me engajar no tema. Uhum. Então, como é que a gente pode fazer isso? Fazendo, por exemplo, promovendo Semana da Diversidade na empresa, em que as pessoas contem as suas histórias. Eu fiz uma vez um treinamento de viés inconsciente para alta liderança de uma empresa e foi sensacional. O que a gente fez? Para cada um dos pilares, a gente trouxe uma pessoa para contar essa experiência. Então, por exemplo, veio no de pessoa com deficiência, veio um dos líderes que ele tinha tido um AVC quando estava, inclusive, na empresa, trabalhando fora do Uhum. país. Aí ele falou o seguinte: será que eu perdi alguma competência minha porque agora eu estou com um lado meu paralisado? Eu tenho toda a minha competência aqui. Então me vejam como essa pessoa competente que eu sou e não me vejam como uma pessoa incompetente por ter uma deficiência. Aí a gente teve um outro líder que era um diretor jurídico que ninguém sabia e ele é gay. Aí ele chegou lá na frente de todo mundo e falou: Uhum. olha, eu gostaria de contar para vocês que eu sou gay. Nossa, todo mundo levantou e bateu palma para ele. Aí uma diretora contou que ela adotou uma criança negra e tudo que ela estava passando por ter o filho barrado em lugares, idade na escola, e isso vai sensibilizando as pessoas. Então, as histórias, o storytelling que a gente Uhum. fala, ele é super importante para o cérebro, para a gente ir conhecendo a história do outro e ir se emocionando, se engajando, se sensibilizando. Uhum. Muito bacana. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. A Juliane, ela tem uma empresa, chama Onyx. Ela tem uma empresa de cuidadores de idosos, né? E na seleção ela não descarta nenhum candidato, seja por ser LGBT, negro. Só um minutinho. Apesar de nós prezarmos pela inclusão, os idosos ainda têm muito preconceito. O que Tem. fazer quando a empresa é inclusiva, porém, os clientes e potenciais clientes não ajudam a criar o um ambiente inclusivo e aceitar a diversidade? Isso é uma boa pergunta. Como treinar É, o cliente também, como né? treinar o cliente? Então, permanecer com as pessoas. E fazer esse cliente ir desconstruindo preconceitos, porque a gente tem Uhum. preconceito, né? O que são esses preconceitos? A gente foi a família muitas vezes vai passando isso,
a gente vai tendo isso, né? Vai recebendo isso de escola também. Então, o quanto é importante a gente conviver para desconstruir. Num exemplo muito parecido com o que quem que deu? A Júlia, é isso? Juliane. A Juliane deu. Eu participo de um grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil, que é da Luiz Helena Trajano, o Tchê Paok, várias mulheres, são mais de 30 mil mulheres no Brasil. E a gente tem um comitê de igualdade racial. E quando eu faço parte desse comitê, quando a gente foi conversar, elas foram me falar que a gente precisava fazer um evento, porque muitos hospitais em São Paulo têm enfermeiros negros, mas os pacientes não querem ser atendidos pelo enfermeiro negro. Isso enfermeiro. Quando é médico, então, elas estavam contando que a pessoa chega e fala, eu quero falar com o médico, eu sou médico. Não, eu quero médico de verdade. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa sim permanecer com as pessoas, né, na empresa e ir mostrando para as pessoas que sim, olha, essa pessoa está te atendendo bem. Qual que é o problema que você tá vendo aqui? Porque muitas empresas passam por isso. Por exemplo, o Carrefour, quando começou a contratar pessoas trans, pessoas LGBTs, pessoas com tatuagem, com piercing, com alargador na orelha, começou a ter uma reclamação de pessoas. E daí o Carrefour falou, não, olha, a pessoa está aqui atendendo bem. Ou seja, a empresa tem que mostrar que sim, isso é um valor para a empresa, ter diversidade, né? Às vezes você vai perder um cliente ou outro, às vezes você vai perder um cliente ou outro, mas tem que ser um valor para a tua empresa e você mostrar isso como um valor importante. O Carrefour, inclusive, acho que foi o Carrefour, fez até um ensaio fotográfico, não sei se você chegou a ver com os profissionais e suas diferenças. Eu vi, Que foi eles o têm uma Carrefour. cartilha muito bacana. Então, isso é importante. Eu estava conversando com uma executiva que ela é trans. E ela estava contando que ela fez a transição de gênero, né? Quando ela fez a transição, voltou como uma mulher. A empresa que ela estava trabalhando não queria aceitá-la. E aí, a empresa teve a postura do seguinte, olha, ela é a nossa melhor colaboradora para tratar desse assunto. Se você não quer mais trabalhar com ela por algum motivo, então, infelizmente, a gente vai declinar de te atender. Aí o cliente que falou, tudo bem, ela pode vir então. Daí ela foi, continuou, e hoje esse cliente está trabalhando em diversidade e inclusão. Olha que bacana. Você acaba dando um exemplo, né, Exatamente, você vai transformando a sociedade. Não é um trabalho fácil. Eu falo que o nosso trabalho é de transformação. O que é transformar? É dar uma nova forma. É fazer a pessoa pensar de forma diferente. Por que muitas vezes é mais difícil a gente ter uma mudança em pessoas mais velhas? Porque elas já têm muitas crenças enraizadas ali, né? Então vai ser mais difícil da gente mudar. Mas se a pessoa quiser, a gente consegue, né? A pessoa vai ter que ter ali também uma força de vontade. Eu lembro a minha avó, e a minha avó, a gente vem de uma família que tem descendência americana, em que eu via discriminação em relação, por exemplo, a negros. No final da vida da minha avó, ela foi uma enfermeira negra que cuidou dela. E o quanto ela desconstruiu esses preconceitos que ela aprendeu de forma errada. Então, a gente precisa conviver para desconstruir, né? Muitas vezes ela vinha de lá, imagina, sul dos Estados Unidos, extremamente racista. Então, tudo que ela ouviu, ela não colocou em xeque para ver se aquilo era verdadeiro. Quando você começa a conviver, que você começa a perceber que não faz sentido o que foi te falado, né? Eu lembro várias coisas que eu ouvi de família, de professores, por exemplo, com o público LGBT, eu achava errado. Eu achava que era errado, eu achava que a pessoa escolhia aquilo, eu achava uma série de coisas. Aí eu fui conviver com as pessoas e comecei a desconstruir uma série de preconceitos que eu tinha. Então, eu sempre brinco o seguinte, eu venho de uma família machista, racista, homofóbica. E eu consegui desconstruir tudo isso, ajudo muita gente a desconstruir isso. Então, é um processo que vai através de conscientização e sensibilização. Você é psicóloga, Cris? Não sou psicóloga. Não? Parece. Não. Eu sou publicitária, mas eu tenho publicitária? Minha primeira formação é publicitária. Depois eu fiz a gestão estratégica de negócios. Eu já fiz vários cursos de neurociência. Estou fazendo agora uma formação, uma pós em neurociência e comportamento. Tenho cursos de programação neurolinguística, de neurociência aplicada a negócios. Então, e sou muito estudiosa, né? Como dizem as pessoas que trabalham comigo, eu sou muito CDF, eu gosto muito de ler. Aparenta.
Ô, Cris, você tem uma cultura de diversidade e inclusão, você traz muitos benefícios para a empresa, né? Muito. E assim, a empresa precisa mostrar isso, né? Na mídia, nas redes, que ela tem justamente para isso que você falou, para treinar os clientes. E também tem uma coisa muito que o RH hoje, muito se fala dentro do RH, que é employer branding, né? Você trabalhar a marca empregadora. Isso faz os olhos das pessoas brilharem, né? Quererem cada vez mais trabalhar em uma empresa que tem uma política dessa forma. Você enxerga isso? Com certeza, só que qual que é o grande dilema? Não posso contar mentira. Então, Sim. primeiro preciso transformar a minha empresa numa cultura verdadeiramente inclusiva, que as pessoas vão se sentir respeitadas e valorizadas. Aí eu vou trazer as pessoas. Hoje, o que eu tenho visto em todas as empresas que eu tenho trabalhado? Principalmente as pessoas das gerações Millennium e Z, elas já perguntam na entrevista. Então, hoje não é só o entrevistador que faz a pergunta. As pessoas também querem saber. Escolhem, né, Você onde tem vão uma. trabalhar. Eu estava trabalhando numa empresa de agro, fazendo trabalho, e uma outra empresa de agro está muito trabalhando com o tema de diversidade e inclusão. E o RH estava me contando que eles perderam algumas pessoas para essa outra concorrente, porque essa outra já tem um programa de diversidade e inclusão. Então, Olha. hoje, sim, as pessoas querem empresas que tenham um programa de diversidade e inclusão, que de verdade tenham uma cultura inclusiva, né? Então, o employer brand é super importante, ele só tem que ser verdadeiro, porque senão você não consegue reter as pessoas na sua empresa. Tem que mostrar o que se pratica, não o que se fala, Exatamente. né? Por isso que a gente fala o seguinte, vamos trabalhar primeiro internamente. Sim. A hora que a gente trabalhar internamente, aí a gente vai trabalhar externamente e fazer campanha, falar coisas de diversidade fora. Mas não adianta falar fora e não fazer dentro, porque aí você vai tomar pedrada. A gente trouxe cases no nosso fórum de diversidade que a pessoa apresentou, maravilhoso, e só recebia a pergunta assim, legal, mas o que vocês estão fazendo para dentro da empresa? Para fora tá super legal, as propagandas estão ótimas, né, os produtos que vocês têm super bacanas, mas e assim, e para dentro? Então é uma cobrança muito forte que tem, né? Primeiro faz dentro, depois a gente faz fora. Cris, a gente já está nos minutinhos finais. Eu queria que você falasse, quem quiser aprender mais com você, né? Como é que faz? Você tem uma consultoria que atende empresa, mas e quem quiser fazer algum curso? Explica pra gente como a gente faz para aprender mais com você. Tá bom. A gente tem duas formas. Uma, que, exatamente por esse motivo que você está falando, algumas pessoas que são do RH, né, que querem aprender mais, a gente tem um treinamento de diversidade e inclusão, mas que já está acabando agora, já está indo para o quinto módulo, para o quarto módulo, a gente tem 5 módulos. O primeiro módulo, a gente trabalha diversidade e inclusão, quais são as dores, como fazer um mapeamento de diversidade. O segundo módulo, a gente trabalha vieses inconscientes, depois cultura inclusiva, inteligência. Agora vai ser, inclusive, essa de ver com diversidade e inclusão. E o último, a inteligência de gênero, que é como homens e mulheres pensam e agem diferente, o quanto é importante a gente entender isso para criar, de novo, uma cultura inclusiva. A gente vai fazer o segundo módulo, e eles são online, agora no segundo semestre. A gente vai lançar daqui a pouco esse módulo. E aí, por exemplo, a gente tem hoje um time de 15 pessoas participando, todas de RH. E aí, de empresas diversas. E a gente, se a empresa precisar, a gente vai lá para entender como é a cultura, quais são as necessidades, a gente faz tanto um planejamento estratégico, como um mapeamento da diversidade. E aí a gente vai entender quais são as necessidades dessa empresa, como a gente pode ter metas afirmativas. E aí a gente constrói tudo de forma super customizada para as empresas. A gente já atendeu mais de 80 empresas, né, ao longo aí da nossa história, de grandes, pequenas, de todos os setores. Então, a gente tem um grande expertise aí para poder realmente ajudar. Mas sempre através de diagnóstico, entendendo a cultura da empresa. Tá? E quem quiser saber mais informações, vocês têm site, tem Instagram? Você pode falar aí para a gente quais são os seus canais? O site é ckzdiversidade.com.br, aí lá encontra todas as informações. E temos o nosso Instagram, que também é ckz_diversidade, e também podem me seguir, que é Cris Quer, o Quer é Kerr, _CK.
E tem o LinkedIn também, né, E Cris? tem o LinkedIn também, que é Cristina Quer. Que aí você vai sabendo, vai vendo o que a gente está fazendo. Eu participo de vários eventos também. A gente vai promover esse super fórum no ano que vem, onde a gente traz vários cases de empresas que estão efetivamente trabalhando diversidade e inclusão para ajudar e trazer benchmarking, para as pessoas saberem novos programas, o que tem de novidade, inovação, pesquisa. Esse ano, o ano passado, a gente faz o fórum em outubro, novembro, a gente apresentou uma pesquisa junto com a GV das melhores empresas que trabalham, por exemplo, diversidade de gênero. Então, a gente trouxe tudo de que todas essas empresas estão fazendo. A gente vai repetir isso para o ano que vem. É uma pesquisa da Secas da Diversidade junto com a GV, para trazer as melhores práticas. Exatamente o que as empresas querem saber, né? O único dado importante, Thalita, é que, assim, o que deu certo naquela empresa não necessariamente vai dar certo na minha, porque as culturas são diferentes. Então, a gente tem que entender muito bem a cultura para fazer algo bem customizado para dar certo. Cris, a gente está infelizmente acabando. Assim, eu quero dizer que foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu realmente estava bem ansiosa para essa live, porque é um tema assim que além de estar super em alta, eu já li um pouquinho do seu trabalho, sei a respeito, eu estava muito ansiosa mesmo. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que o nosso canal está sempre disponível, sempre que você precisar. Inclusive, venha lançar o seu livro aqui com a gente. Ah, legal! Tá? E sempre que você quiser, a gente está à disposição para compartilhar aí seus conteúdos, tá? Tá joia. Tá bom, Bom, então gente, eu vou até quer deixar mais compartilhar algum com você. recadinho, Cris? Queria te falar o seguinte. A gente fez um e-book esse Sim. ano com várias pesquisas e dados para o RH levar para a alta liderança. Então, quem quiser, eu posso compartilhar aqui no seu canal também. E quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para a gente no contato@ckzdiversidade.com.br que a gente compartilha esse book. Tem várias pesquisas muito importantes, tanto falando dos benefícios da inclusão quanto da diversidade. Sim. Exatamente para ajudar as empresas. Isso. Então, eu vou pegar o e-book com a Cris, deixa eu falar rapidinho, só tem um minuto. Com a Cris, e vou mandar lá no nosso canal no Telegram, tá? Porque a gente tem um canal no Telegram, Cris, legal. porque lá eu consigo mandar todos os Tá bom. todos A gente livros, tem dois enfim. e-books. Um e-book com dados e outro com várias dicas para trabalhar diversidade e inclusão. Tá. Então, eu vou pegar com a Cris e mando lá no nosso canal no e-book, mas também a Cris deixou aí o e-mail dela. Gente, só um recadinho. Essa live vai ficar salvo na íntegra no IGTV, tá? Então, legal. Se você não assistiu inteiro, vai ficar salvo lá. Demora uns minutinhos para baixar, mas daqui a pouco já está no IGTV. Vou ver se eu pego amanhã com a Cris e mando no Telegram os e-books, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Por enquanto é só, gente. Muito obrigada. Boa noite, Cris. Volte sempre, tá? Pode deixar. Foi uma honra ter você aqui, tá bom? Obrigada, viu? Gente, obrigada. Boa noite. Tá acabando o tempo. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Cris. Tchau. Tchau.